Pronto, pessoal, vamos iniciar resolvendo os exercícios da semana passada, tá certo? Então, foi pedido para que vocês lessem a página 113, 114, 115, 116 e 17 fazer os exercícios, não foi isso? Então, vamos lá. Deixa eu só abrir aqui. Ok. Então, a primeira questão pede: a que grupo o período pertence? Perdão. Para resolver os exercícios de 1 a 5, consulte a tabela periódica da página 106 e considere os elementos sódio, magnésio, carbono, hélio, fósforo, flúor e rubídio. Primeira pergunta: a que grupo e período pertence cada um deles? Então vamos começar assim. Primeiro fazendo a representação deles. Primeiro questão, aí traz o sódio. Qual é o símbolo do sódio? E, pessoal, Na. Na. Depois nós temos o magnésio. Qual é o símbolo do magnésio? MG. Depois nós temos o carbono. Qual é o símbolo do carbono? C. Depois nós temos o hélio. Qual é o símbolo? HE. O símbolo do fósforo? P. P. Qual é o símbolo do flúor? F. E qual é o símbolo do rubídio? RB. Muito bem. A primeira pergunta pede para que nós identifiquemos qual é o grupo e o período que cada um pertence. O sódio, ele pertence a qual grupo e a qual período? Grupo 1, período 3. Grupo 1, terceiro período. Muito bem. Magnésio. Grupo 2, período 3. Certo. Deixa eu colocar a tabela periódica aqui do lado. Pronto, eu acredito que dá uma visãozinha melhor, né? Então vamos lá. Foi Daisy que respondeu, não foi? Sobre o magnésio? Foi. Pronto. Magnésio, grupo 2, terceiro período. Agora, Rafael, o carbono, ele está em qual grupo, em qual período? Carbono aqui, cadê a setinha? Aqui. Rafael? As colunas são os grupos e as linhas os períodos. Rafael, você está aí?
Rafael. Rafael. Watson, diga lá qual é o grupo e o período do carbono. Se não souber, minha gente, a gente ajuda, sim. Fala. Grupo 14, período 2. Segundo período, muito bem. Jamile, qual é o grupo e o período do hélio? Grupo 18, primeira família. Seria primeiro período, tá certo? As famílias, elas são referentes às colunas, mas tranquilo, no estresse. Arthur, fósforo, ele está em qual grupo, em qual período? No período 15, no terceiro. Não, no terceiro período, no grupo 15. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vou soltar vocês. Rafael, você tá por aí, Rafael? Então, Daisy, flúor, qual é o grupo e o período dele? O flúor tá no grupo 17, no segundo período. Rafael, de novo, tá por aí? Não, vou continuar insistindo. Watson, Rubídio, tá em qual grupo, em qual período? Watson? O Rubídio, ó, ele tá Onde que ele tá? Eu não tô achando. aqui, ó. Primeiro grupo, período 5. Quinto período, muito bem. Então, vamos lá. Segunda questão pergunta: qual desses tem o maior raio atômico? Que eu estou muito confuso. Então, segunda questão, resposta é o rubídio. Vocês querem escrever o nome na íntegra. Vamos para a terceira questão. Vou pegar uma folhinha. Terceira questão. Quais são gasosos a 25 graus Celsius e ao nível do mar? E quais são sólidos nessas condições? Lembrando que nós estamos analisando o sódio, magnésio, carbono, hélio, fósforo, flúor e rubídio. Meu Deus, só quero escrever o nome por extenso. Pronto. A temperatura de 25 graus Celsius e a pressão de 1 atm, que é ao nível do mar, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, ou CNATP, que aqui é o condições de ambiente, tá? Mas como esse livro não falou sobre esse, então a gente adota esse, que é a mesma coisa, só muda uma letra. Em tese é a mesma coisa. Então vamos lá. O sódio, a essa temperatura e a essa pressão, ele é sólido, líquido ou gasoso? Passou um carro aqui, eu não ouvi. Sólido. Alguém discorda? E o magnésio? Ele é sólido, líquido ou gasoso? Sólido. Alguém discorda que é sólido? Carbono, a essa temperatura e pressão. Carbono, ele é sólido, líquido ou gasoso? Gasoso? Acho gasoso. Alguém discorda? Eu acho que é sólido.
É sólido. É só a gente pensar no carvão, pensar no nosso grafite que nós escrevemos no lápis, ela é tudo composto de carbono. Claro que ali tem ligações, mas o grafite é o carbono grafite, que é um alótropo do carbono, então ele é sólido, tá? Hélio, Gasoso? gasoso. Fósforo, Sólido. 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 O Adson, você concordou dizendo que era sólido ou foi outra coisa, porque eu não entendi. Foi sólido mesmo. Beleza. Flúor, Acho que sólido também. alguém discorda, alguém concorda? Eu acho gasoso. Ele é gasoso. Às vezes a gente se confunde um pouco porque o flúor geralmente ele está em uma mistura. Aí nessa mistura ele se comporta de outra forma. Por exemplo, o flúor, que eu não sei se já chegou, se é do tempo de vocês que o dentista ia nas escolas, dava uma escova de dente para cada estudante e dava uma quantidade de flúor para a gente poder escovar os dentes, né? Hoje já vem flúor na água, tudo mais, então não faz muito essa prática. Eu não sei se alguém já passou por isso. Você já foi algum dentista na escola de vocês? Já. Eu lembro que eu odiava, porque eu ficava morrendo de sede depois. Era, ficava todo mundo com a boca escumando, né? Eita, era uma resenha, enfim. Mas ali é uma mistura, não é só flúor, não. Por isso que ele fica naquele estado líquido. E o rubídio? Sólido? Sólido também. Bacaninha. Vamos para a quarta questão, que é: quais destes são metais? Deixa eu abrir aqui a tabela periódica. Já peguei a tabela aqui para ajudar. Até porque a tabela é para ser consultada, não é para ser decorada, né? Mas quando a gente vai fazer uma prova do concurso, eles não dão todos os dados. Aí a pessoa fica nessa. Enfim. Pronto, aqui já tem até uma legenda. Vamos só confirmar. Sólido. O sódio, ó. O magnésio. Cadê o magnésio? O carbono. O fósforo. E o rubídio. Cadê o rubídio? E gasoso o hélio e o flúor. Aqui só tem um erro que está dizendo que o mercúrio ele é sólido. Na verdade, ele é líquido, tá? É o único metal líquido nas condições normais de temperatura e pressão. Vamos lá. Terceira questão. Quarta, no caso. Qual desses daqui são metais? Hein, pessoal? O magnésio e o rubídio, eu acho. Certo, tem mais um. O sódio. O sódio, muito bem. O carbono é o quê? Ele é ametal, é gás nobre, é hidrogênio, é lantanídeo, é actinídeo. É um metal. Muito bem. O hélio. Um gás nobre. Muito bem. Opa. Isso é um S, tá? É porque errou aqui. Eu errei. O fósforo. Ametal. Ametal. E o flúor. Ametal. Ametal também. Essa tabela é bem ilustrativa, então, caso alguém esteja um pouco confuso o que é metal e o que não é, é só a gente lembrar dessa escadinha aqui, ó, abaixo do boro. A gente traça essa escadinha e todos esses elementos, debaixo da escadinha, até os primeiros grupos aqui, excluindo o hidrogênio, eles são metais.
Ah, esses aqui, nessa cor um azul mais claro, eles eram chamados de metais de transição, metais, nem metais e nem ametais. Então, isso deixou de fazer, tá, essa separação e é tudo metal. Aqui, claro, tem algumas separações por outra forma, mas as formas que nós conhecemos são essas daqui, né? Os gases nobres, aqui nesse último período, nesse último grupo, perdão, os ametais ou não metais, essa parte amarela aqui, outros metais, ou seja, metais são esses daqui, esses de azul e essas duas primeiras colunas aqui, excluindo o hidrogênio, tá? E aqui está em cores diferentes apenas porque nós damos nome a essas duas colunas, né? Que é os metais alcalinos e os metais alcalinos terrosos. Tranquilo? Vamos seguir. Essa foi a quarta questão, não foi? Vou colocar aqui um pedacinho. Quinta questão pede o quê? Pelo posicionamento da tabela periódica, você estima que o fósforo sólido seja um bom condutor de eletricidade? Ou seja, o fósforo, quinta questão, em seu estado sólido, é um bom condutor de eletricidade? Sim, por quê? Não, por quê? A resposta já está na questão anterior. E aí, minha gente? Vocês acreditam que o fósforo é um bom condutor de de eletricidade? Sim, não, por quê? Não, Não é um bom condutor de eletricidade. Por quê, Arthur? porque não é metal. Exatamente. E qual é a característica principal dos ametais? Eles não são bons condutores de eletricidade. Bacana. Ou seja, eles não tendem a compartilhar seus elétrons com facilidade, né? Então, essa característica de bom condutor de eletricidade cabe aos metais. Tranquilo? Sexta questão. Qual é a cor de um objeto feito de cobre? Uma substância composta que contém íons de cobre deve ter necessariamente a mesma cor? Então vamos por partes. Qual é a cor de um objeto feito de cobre? O livro aqui. Bem, pessoal, um objeto feito de cobre, ele é de que cor? Acho que um marrom meio prata misturado. Não sei principalmente. Um marrom meio alaranjado, né? Isso. Pronto. Nós temos cobre dentro dos fios elétricos, né? Temos cobre em muitos lugares que utilizam. Ai, meu Deus. De eletricidade, né? Equipamentos que necessitam fazer uma boa condutividade. Então, é isso aí. Eu tô aqui, enfim. Fala de pirona, mas de pirona, enfim. Vamos lá. A cor dele vai ser um marrom meio alaranjado. Em uma substância composta que contém íons de cobre, elas precisam ter a mesma cor, por exemplo. Digamos que nós temos um óxido de cobre, se eu não me engano. Meu Deus, é cobre 2, cobre 3, parece. Isso aqui é só um exemplo, tá? Se a substância não existiu, eu confirmo. Digamos que nós temos essas duas substâncias. Aqui o cobre ele vai estar perdendo 2 elétrons para o oxigênio, ou seja, ele vai estar ali ou compartilhando, né?
E aqui são três. Vocês acreditam que a cor ela tende a mudar nesses dois casos? Ou elas são a mesma cor, essa substância? Eu acho que pode mudar. Mais alguém concorda, discorda? Eu também acho que pode mudar. Bacana. Arthur, você concorda, discorda? Eu acho que eu concordo. Rafael, Jamile. Sim, pode mudar, tá? Eu não encontrei aqui a comparação direta, mas eu vou partilhar aqui uma imagem bem legal. Aí. Tá aparecendo para vocês aí, tipo, uma estátua da liberdade. Sim. Pronto. Então, aqui nós temos um material, um objeto feito de cobre, e perceba que ele vai mudando a cor ao longo do tempo. Ou seja, ele vai oxidando, vai entrando em contato com o oxigênio, e aí o oxigênio vai pegando alguns elétrons desse cobre. E aí, ó, perceba que vai mudando a cor. Então, a resposta é sim, tá certo? Deixa eu parar de partilhar aqui a tela. Já parei, será, meu Deus? Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá bom. Retornar a apresentação. Retornar a apresentação. Ela pode mudar de cor, tá certo? Tranquilo. Vamos para a sétima questão. Tem um textinho lá na sétima questão. E aí, na letra A, pergunta: de acordo com o texto, quais eram as principais fontes de exposição do chumbo no passado e as atuais? Então, o chumbo ele é um metal pesado, falo pesado exatamente porque ele pode ter danos à saúde, tá? À nossa saúde, dos animais, dos vegetais, que é o caso, não sei se vocês lembram, daquela barragem de Mariana, ela tinha muitos desses metais pesados e a plantação que existia por ali, ela não pode ser consumida, ou seja, vários e vários hectares de frutas, vegetais não podem ser consumidos porque estavam cheios de metais pesados, né? Foram infiltrados, e aquilo causa muito danos à saúde. E aí, no passado, nós tínhamos muitos materiais que tinham o chumbo presente. Então, a pergunta é, de acordo com o texto, a pergunta seria, vocês fizeram essa atividade? Ou ninguém fez? Porque se ninguém fez, eu vou ter que ler o texto. Eu ainda não fiz. Bonito. Ô, Arthur, você que a fez? Oi, diga. Deise aula pode era falar. amanhã, eu ia fazer hoje. Oi? Tempo. Como a aula ia ser amanhã, eu vim saber que a aula ia ser hoje, aí não deu tempo de fazer. Ah, tá bom. Vou ficar nessa ideia. Arthur, você fez? Qual? O sexto? O sétimo. Pera, acho que sim. Eu fiz, mas não sei se tá certo. Tranquilo, diga lá o que foi que respondeu na letra A do sétimo. Deixa eu pegar o caderno aqui. Deixa eu ver como é que você para. Tá, ok. Posso falar? Deixa eu só ajeitar aqui a câmera. O papel na câmera. Pronto. Sétimo, letra A. O que foi que você respondeu? Encanamento de chumbo e taças ou garrafas de bebidas fabricadas com esse metal. Bacana. E nos tempos atuais? Nas nuvens de poeira que se formam na destruição de prédios e residências pintados há muitos anos. Bacana.
Então, hoje nós temos uma exposição menor, né? Porque o tempo que, melhor dizendo, a quantidade de prédios que são destruídos ao nosso redor é muito pouca, né? Pelo menos aqui, nem prédio tem para ser destruído. Vamos lá. Letra B. O texto menciona, além do chumbo, outros elementos prejudiciais à saúde humana. Indique quais são e qual o período da tabela periódica eles se encontram. Me diga primeiro quais são esses elementos. O cádmio e o mercúrio. Bacana. Cádmio, ele se encontra em qual grupo da tabela periódica? Pera, grupo. Cadê a tabela? Pera, Deixa eu mostrar aqui, abrir a tabela. Ai, meu Deus. Vamos lá, comadre, colabore. Pronto, tá aqui a tabela. Cádmio está aqui, ó. No grupo 12, no período 5. É isso mesmo. Estava aqui voando. Mercúrio. Bem, gente, o Mercúrio se encontra onde? No grupo 12, período 6. Muito bem. Ah, oitava questão. Em um jogo adaptado de batalha naval, utilizando a tabela periódica como tabuleiro, os alunos tentavam descobrir em que posição se encontravam os objetos de seu colega que foram dispostos na tabela periódica. Como pode ser observado na foto abaixo. Deixa eu mostrar aqui a foto. Pronto, essa foto aqui, ó. Só que essa tabela é bem antiga mesmo. Eu pensando aqui, ela é antes dos anos 2000. Eu achava que era uma coisa bem atual, mas enfim. Mas a brincadeira serve do mesmo jeito, tá? Consulta, assim. Para isso, cada aluno informa uma coordenada. Por exemplo, grupo 1, período 1. Onde o grupo 1, no caso G1, P1, onde o G1 indica o grupo 1 e período 1, e é isso. Caso o aluno acertasse a posição do objeto, poderia informar novas coordenadas até acertar completamente a posição de todos os objetos. Consulte a tabela periódica da página 106, que aí já tem para vocês, né? Essa daí, que está aí aparecendo, não precisa ser a da 106, até porque, enfim. E considere os objetos que poderiam ocupar a região correspondente aos metais de transição interna, série dos lantaninhos e dos actininos. Enfim. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui de lá. Deixa eu ver. Vai ficar aqui embaixo mesmo. Pega outra folhinha aqui. Oitava questão, letra A. Um dos alunos acertou a posição do objeto de seu colega com as coordenadas. Quais elementos foram indicados pelos alunos? Melhor, quantos elementos foram indicados quantos elementos foram indicados e quais foram? Ó, essas foram as coordenadas que o menino passou. Quantos elementos foram indicados aqui? 2. Isso, duas coordenadas, dois elementos. Quais foram esses elementos? Ó, o primeiro pertence ao grupo 13 e ao período 3. O alumínio. Muito bem.
O outro é do grupo 13, período 4. Qual seria? O galho. Bacaninha. Vamos para a letra B. Se um dos alunos tivesse colocado um objeto nos espaços correspondentes aos elementos molibdênio, tecnécio e rutênio, RU, acho que é. Deixa eu só confirmar aqui. De ter confirmado antes de escrever, né? Rutênio é RU. Quais coordenadas teriam de ser ditas para descobrir a localização desses elementos? Então, vamos lá. Quais seriam as coordenadas para nós descobrirmos o molibdênio? Deixa eu colocar nele aqui. Professor, eu achei aqui na tabela, eu posso falar? Pode falar. O não sei falar isso. Tranquilo. Ele tá no grupo 6, no período 5. Bacana. Outra pessoa gostaria de responder o tecnécio? Arthur, diga lá onde é que está o tecnécio. 7, no quinto período. Oi? No grupo 7, no quinto período também. Deixa eu ver só aqui, ó. Bacaninha, tá do lado. E o rutênio? Outra pessoa. O Adson, você está por aí? Jamile? Rafael? Sim, pode falar. Grupo 8, período 5, Rotênio. Muito bem. Olha, vocês iriam ganhar facilmente o jogo. Letra C. O professor colocou na tabela periódica um objeto que ocupava um quadrado e deu as seguintes dicas. É um elemento representativo. Quais são os elementos representativos? Primeira dica, vamos procurar aqui, ó, já para ir afunilando. Os elementos representativos pertencem a quais grupos, gente? São os elementos do bloco S, que é o 1 e 2, e o bloco P, que vai do 13 ao 17. Tranquilo? Então, os gases móveis também. Pronto. Esses são os elementos representativos. Esses daqui, os elementos de transição. Vamos lá. Então, já sabemos que o quadrado que o professor colocou ou está por aqui, ou está por aqui, né? Segunda dica. A última camada eletrônica do elemento apresenta 6 elétrons, ou seja, a camada de valência ela tem 6 elétrons. Quais elementos que nós sabemos aqui, desses daqui, do bloco P e do bloco S, que possuem 6 elétrons na camada de valência? O grupo 16? Grupo 16. Então, pode ser por aqui. Então, já sabemos que aqui no grupo 16, os elementos eles vão ter 6 elétrons na camada de valência. Foi a dica. A outra dica. O elemento apresenta elétrons na camada eletrônica K, L, M e N. E aí, qual é o elemento? Selênio? Alguém discorda? Alguém concorda? Concordo. Concordo Bacana. também. Arthur também. Jamile. Eu concordo, eu não fiz essa atividade, eu não sei de nada. Pronto, tá certo. Aí a gente acaba concordando, né? Muito bem. Está correto. Então, o elemento em que foi colocado lá, o barquinho, o quadrado, tem como elemento central o selênio. Bacana. Pronto, terminamos